Sabe, as artes marciais vão muito, mas muito além da troca de golpes. No fundo, elas escondem uma filosofia de vida profunda, um verdadeiro caminho de autodescoberta. E é exatamente essa filosofia que a gente vai desvendar juntos hoje. Para começar, essa citação já dá o tom de toda a nossa conversa. A ideia aqui é que o maior desafio, o adversário mais difícil que existe, na verdade, mora dentro da gente. A grande batalha interna. Essa pergunta é uma provocação, não é mesmo? Ela nos convida a questionar tudo o que a gente acha que sabe sobre artes marciais. A ideia é olhar para além do combate e entender qual é o verdadeiro propósito por trás de toda a prática. Então, para começar, vamos explorar como a arte marcial é, na sua essência, uma filosofia de vida, um caminho que não molda só o corpo, mas principalmente o caráter. Pensa no combate como se fosse um espelho bem honesto. Ele não reflete só quem está na sua frente, ele reflete principalmente a nossa própria natureza. Ali, na hora da pressão, nossos medos, nossos impulsos, até aquele potencial que a gente nem sabia que tinha, tudo isso vem à tona. É uma ferramenta de autoconhecimento poderosa. E é importante dizer que toda a base dessa nossa análise vem do Manual de Fundamentos Marciais, um material da Capoca Boxe Academy. Bom, partindo dessa filosofia, o nosso foco se volta para o corpo. Mas olha, não como uma máquina de força bruta, e sim como ponto de partida de tudo. Um lugar onde ter consciência corporal se torna muito mais importante do que a força em si. E tudo começa por aí, consciência corporal. É ela que transforma um movimento qualquer, bruto, numa ação inteligente. É o que permite que um praticante haja com mais eficiência, com economia de energia e, claro, com muito mais precisão. Isso nos leva a uma distinção que é fundamental. De um lado a gente tem o corpo físico, sabe? A parte mecânica, de músculos, ossos, a estrutura. Do outro, o corpo sensorial, que é a dimensão interna, aquilo que guia o movimento com base na percepção, no sentimento. A maestria de verdade está em fazer esses dois corpos trabalharem em perfeita harmonia. E essa consciência toda se manifesta em 3 pilares que são essenciais. Primeiro, a percepção, para ler o ambiente e o próprio corpo. Depois, o equilíbrio, para ter uma base sólida para tudo. E, por fim, o controle, para executar os movimentos com intenção. Detalhe, um não funciona sem o outro. A integração dos 3 é o que realmente eleva a performance. Ok, com a base do corpo bem estabelecida, a gente começa a mergulhar em conceitos um pouco mais sutis. Agora, vamos explorar a energia e como aplicá-la de forma inteligente, indo muito além da força muscular pura e simples. E quando se fala em energia, existem 2 grandes perspectivas. A oriental, com o conceito de Qi, ou Qi, aquela força vital, e a ocidental, com a visão científica da biomecânica. O ponto-chave aqui é que a verdadeira maestria não escolhe um lado. Ela integra as 2 visões, porque no fundo elas estão descrevendo o mesmo fenômeno. E aqui tem uma ideia que parece contraintuitiva, mas que, olha, muda o jogo. A tensão excessiva, aquela rigidez, é um obstáculo. A potência de verdade vem de um ciclo. Relaxamento, uma contração muito precisa bem no momento do impacto e logo em seguida relaxar de novo. É um segredo que separa os amadores dos mestres. Isso nos leva a um equilíbrio perfeito entre 2 habilidades. De um lado, a explosão, que é a capacidade de gerar força muito rápido. Do outro, o controle, que é a habilidade de modular, de direcionar essa força com precisão. A eficiência máxima mora exatamente na dança entre essas 2 coisas. Com o corpo e a energia alinhados, agora o foco vai para quem comanda tudo isso, a mente. Vamos explorar as dimensões mentais e, por que não, espirituais que guiam as ações de um verdadeiro guerreiro. É aqui que a técnica começa a se transformar em arte. A ideia de atenção plena, ou mindfulness, aplicada ao combate é fundamental. A atenção precisa estar ancorada no aqui e agora. Uma mente que viaja para o passado ou se preocupa com o futuro já está atrasada. É a mente presente que permite uma percepção clara e uma reação quase instantânea, sem o ruído das distrações. Estando presente, a gente começa a notar a diferença entre simplesmente reagir e realmente antecipar. Reagir é estar sempre um passo atrás, respondendo a algo que já aconteceu. Agora, a antecipação, que vem da leitura de padrões e intenções, te dá uma vantagem tática imensa. É agir antes mesmo que a ação do outro se complete. Mas olha, a técnica sozinha não basta. Sem os pilares éticos, ela vira só violência. Valores como respeito, honra, humildade, eles formam a base de uma prática autêntica.
Eles definem os limites e o verdadeiro propósito do caminho marcial. São, no fim das contas, a bússola moral do guerreiro. Finalmente, vamos conectar todos esses pontos. A gente vai ver como os princípios marciais vão além do tatame, do ringue, do dojo e se tornam uma estrutura completa para se viver. A disciplina, o foco, o autocontrole que se desenvolve no treino, nada disso fica para trás quando o treino acaba. É tudo diretamente aplicável na vida profissional, nos nossos relacionamentos, na forma como a gente lida com os desafios do dia a dia. Aprender a gerenciar a pressão no combate ensina a gerenciar a pressão em qualquer situação da vida. E este é o grande objetivo, o ponto final do caminho marcial. Não se trata de colecionar vitórias ou troféus. Se trata de uma busca por evolução pessoal contínua, onde cada desafio, seja dentro ou fora do dojo, é visto como uma oportunidade de crescer e de refinar o caráter. E essa citação final nos traz de volta para o começo, encapsulando a jornada inteira. O que começa com um foco no combate externo, inevitavelmente se transforma numa batalha interna. Uma busca constante pela superação das nossas próprias barreiras e limitações. E assim a gente termina com essa reflexão. Toda essa análise, no fundo, se volta para dentro. O caminho do guerreiro é universal, uma jornada de autoconhecimento. E a pergunta que fica no ar é: o que essa jornada pode, no fim, revelar sobre cada um de nós?